News. Muito bem, estamos de volta com o Pan News e você sabe, pode nos acompanhar pela maior e melhor rede de rádios de todo o Brasil e também por imagens no Panflix, porque a Jovem Pan é a rádio que virou TV. E o Banco Central ajustou a previsão de queda da economia brasileira de 5,11% para 5,05% em 2020. A estimativa está no Boletim Focus, que é uma publicação divulgada todas as semanas pelo BC, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para o próximo ano, a expectativa é de crescimento de 3,5% do Produto Interno Bruto, a mesma previsão há 17 semanas consecutivas. Para detalhar a questão, nós vamos conversar agora com o economista e coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero. Tudo bem, Ricardo? Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan. Boa noite, Afonso. Um prazer mais uma vez. Boa noite também a todos os ouvintes e telespectadores. Pois é, Ricardo, começar aqui por essa previsão de um pouco melhora do desempenho da economia, né? De 5,11 para 5,05. Queria perguntar o que representa isso na prática, mas como uma sinalização também. E queria te perguntar, atrelado a isso, há uma melhora, né? Sensível, pequena, mas os indicadores do que se previa lá inicialmente. O que pode ter ajudado aí com que esse tombo fosse menor? Bom, o processo de abertura, né, já sinalizou, principalmente no mês de junho e mês de julho, uma melhora em alguns setores, né? A indústria, enfim, comércio, eles de alguma maneira apresentaram um resultado satisfatório. Serviços ainda nós vamos muito mal, né? A gente ainda está muito longe de voltarmos ao patamar que nós tínhamos no mês de fevereiro, né? E o setor de serviços, ele, além dele ser o mais representativo da nossa economia, ele também é o que mais emprega. Então, eu diria que o processo de abertura a partir de junho e julho já dá alguma atração para a economia. Esse terceiro trimestre deve ter um resultado aí girando em torno de 6% positivo, que não repõe ainda as perdas do segundo trimestre, né, mas aponta para uma melhora, né. Eu diria que cair 5%, né, é um tombo gigantesco. Sim. E eu diria que as previsões iniciais ainda estavam muito baseadas na incerteza, Afonso, né? Quer dizer, a gente não sabia direito o tempo de duração da pandemia, o quanto que a economia internacional estaria fechada. A partir do momento que alguns sinais também do exterior começaram a ser emitidos, nós passamos a também readequar as nossas projeções aqui para o mercado interno. E aí, qual que é a importância, Ricardo, dessas projeções que são divulgadas pelo Banco Central? Embora tenha pequenas oscilações, elas são muito consideradas pelo mercado financeiro, né? Elas são importantes, né? Porque o Banco Central tem sempre o termômetro que é o Boletim Focus, né? Então, o Focus, ele é exatamente é como se você tomasse a temperatura de como o mercado está prevendo o comportamento da economia, né? Mas é muito importante deixar claro também, Afonso, que um tombo de 5% do PIB é um tombo histórico. Sim. É a maior queda do PIB desde que essa estatística começou a ser feita, em 1901, né? E cair só 5% implica num crescimento de 6% no 6,5% no terceiro trimestre e um número igual a esse no quarto, que vai ser muito difícil acontecer, né? Por quê? Porque nós temos que lembrar que nós ainda estamos em quarentena, muitos setores ainda não retornaram, né? E, portanto, pensar num crescimento desse tamanho nesses 2 trimestres me parece muito otimista, né? De qualquer maneira, se isso se confirmar, a queda acaba sendo menor do que aquela projetada inicialmente. Vamos lembrar que chegou-se a projetar internacionalmente uma queda acima de 9% do nosso PIB. E os dados internos falavam em alguma coisa em torno de 6,5%, né?
5% é uma queda bastante forte, mas é uma queda melhor do que aquela que se projetava inicialmente. Aí quando a gente olha, Ricardo, para os números do ano que vem, aí fala lá de um crescimento de 3,5% do produto interno bruto, mas o grande X da questão é que está comparando com a base do ano anterior, que é uma base muito baixa. Então esse crescimento de 3,5% também está inserido nesse contexto aí de recessão, né? Tem toda a razão, Afonso. A grande questão é que a pandemia pega a economia brasileira muito fragilizada, né? O país está saindo de uma recessão histórica, que é 15 e 16, né? Uma queda aí aproximada de 8% do PIB. E aí, quando nós ensaiávamos alguma retomada, que também não era assim muito acelerada, vamos lembrar o crescimento dos últimos anos aí na casa de 1%, inclusive o ano de 2019, um crescimento muito baixo do PIB, né? Em seguida vem a pandemia e pega a nossa economia bastante fragilizada. Então, crescer 3,5% o ano que vem não repõe sequer o que nós tínhamos em 2019, né? Que dirá, Afonso, 2014, né? Que é exatamente o último ano em que a gente teve aí algum crescimento econômico antes da recessão. Então, significa que se nós friamente analisarmos a projeção para os próximos anos, nós vamos ter uma década perdida tranquilamente no Brasil, porque muito possivelmente só depois de 2024 é que nós vamos retomar o patamar que nós tínhamos em 2014. Então, um período realmente de muito sofrimento para a nossa economia, materializada em muita coisa, a pior delas, certamente, a questão do emprego. Ricardo, e aí também tem uma questão que os economistas têm falado do auxílio emergencial, né? Ele, de alguma forma, na avaliação do senhor, ajudou a segurar um pouco a economia, deu um pouco mais de possibilidade aí de que alguns setores continuassem funcionando? O auxílio emergencial foi fundamental, né? E ele demorou um pouco, né, para até o governo entender o que acontecia, né? É sempre importante lembrar, Afonso, que eu acho que vale a pena a gente ter memória para isso, né? Em 2018, o presidente da República dizia que o Bolsa Família era esmola, né? Isso aí qualquer pessoa pode consultar aí o YouTube que vai ver o então candidato Jair Bolsonaro falando que o Bolsa Família era esmola, né? Então, ele se elegeu com esse discurso, né? E agora o presidente percebeu que isso aí dá voto, né? Enfim, então demorou muito para o auxílio emergencial ser formatado como ele está hoje, né? Vamos lembrar que a proposta inicial do governo era R$200, né? Enfim, e aí foi aumentando até que se chegou aos R$600. Bom, independente do passado condenável e das ideias equivocadas do então candidato à presidência da República, o fato é que o auxílio emergencial foi fundamental e continua sendo fundamental, né? Por quê? Porque ele injetou aproximadamente 250 bilhões de reais na economia, né? Não por acaso, nós temos, entre outros fatores, uma pressão de alimentos hoje na nossa inflação, né? Por quê? Porque, repito, salvo outros problemas, mas também tem uma questão de demanda que está muito puxado pelo auxílio emergencial. Bom, os próximos meses o auxílio emergencial cai pela metade e a partir do primeiro trimestre do ano que vem nós não temos mais o auxílio emergencial. Então eu tenho a impressão que vai ter que se pensar em alguma alternativa para manter o consumo minimamente aquecido. O consumo é o principal componente da demanda do PIB, né? E nós não teremos mais o auxílio emergencial. Então há alguns desafios que não são pequenos já colocados para o ano de 2021. E aí, pensando mais no futuro, esse auxílio emergencial, como o senhor destacou e os economistas mostram, foi importante, né? Ajudou a economia, ajuda até agora, e isso tem causado aí resultados menos piores para a economia. Mas essa conta, ela está, vamos dizer assim, aí para ser paga no futuro. Como é que faz para equalizar isso depois lá na frente? Essa é uma ótima pergunta, viu, Afonso, porque na realidade, vamos lembrar que nós tínhamos uma previsão de superávit de déficit primário para esse ano de 130 bilhões de reais, né? E o déficit vai fechar em 800 bilhões, né? Então, são 700 bilhões a mais que nós estamos acrescentando, né, a uma situação fiscal que já não era uma situação fiscal propriamente confortável, né? Então, veja só todas as dificuldades, né? O presidente acabou de renunciar ao Renda Brasil, né? O Bolsa Família ele custa 30 bilhões de reais
por mês para o governo, né? E ele atende aí uma gama de aproximadamente 50 milhões de pessoas, né? 30 bilhões de reais por ano, né? Ele é um programa extremamente barato, né? O Renda Brasil custaria aproximadamente 50 bilhões, são 20 bilhões a mais, né? E o presidente simplesmente botou fim ao Renda Brasil, né? Por conta de 20 bilhões. Isso mostra que a situação fiscal é muito difícil no país, né? E eu diria que esse é um dos grandes desafios para o próximo ano. Por quê? Porque nós temos um teto de gastos e, embora em 2020 haja todas as brechas legais concedidas não só pelo Supremo, mas também pelo Congresso para não se respeitar o teto de gastos, isso volta no ano de 2021. E isso vai pedir um esforço fiscal bastante grande do governo, que vai estar muito pressionado por uma dívida que também vai crescer e vai se aproximar de 100% do PIB, né? Então eu tenho a impressão que nós vamos ter um ano de 2021 bastante difícil também, viu, Afonso? Embora nós tenhamos uma projeção otimista de crescimento entre 3 e 3,5, mas eu diria que o nó fiscal que o governo terá para resolver no ano que vem é muito grande e os desafios são muito maiores do que nós tínhamos no início desse ano. Pois é, eu queria falar de um outro indicador que o relatório Focus trouxe, Ricardo, que é a questão da inflação, né? Que é o IPCA, a inflação oficial, né? Que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Foi uma variação de 1,94% para 1,99% este ano. Então, essa é a previsão de inflação aí colocada pelos economistas. Mas no bolso do brasileiro, quando ele vai ao mercado, ele sente um efeito inflacionário maior, por exemplo, na questão do arroz, que teve ganhou muita força essa discussão nas últimas semanas e continua até hoje, porque quem vai ao mercado sente que cada vez está comprando menos, né? Muito apropriado essa observação, porque como a inflação ela é um índice, né? O índice ele tem lá uma ponderação de vários preços que são compilados, né? E nos seus aumentos e nas suas reduções, né? Então veja que coisa interessante, Afonso. A inflação do mês de agosto, por exemplo, foi a maior nos últimos 4 anos, né? Por exemplo, desde 2016 que nós não tínhamos uma inflação tão alta quanto a do mês de agosto. Mas ela desacelerou em relação a julho. Veja que coisa interessante, né? E aí, quando a gente pega os preços, né, desagregados, nós vamos perceber que alguns preços subiram e outros preços caíram. Por exemplo, mensalidade escolar caiu, serviços pessoais caíram, né? Agora, se falar isso aí para uma pessoa que faz supermercado, por exemplo, que a inflação caiu em relação a julho, a pessoa vai achar que isso é conversa de economista, né? Enfim, por quê? Porque principalmente o preço dos alimentos fazem com que a inflação para baixa renda seja muito mais perceptível do que para a população de mais alta renda, né? O arroz acabou sendo, agora, conjunturalmente, o grande vilão. Mas se nós pegarmos o feijão, por exemplo, pegarmos a cebola desde o início do ano, o aumento de preços aí está na casa de 30%. Para uma inflação que deve fechar o ano com 2%, né? Então, é claro que a população de mais baixa renda está muito mais sensível e muito mais vulnerável a esse tipo de preço do que a população de mais alta renda. E aí, Afonso, vale a pena a gente dizer que falta política pública, né? Por quê? Porque onde estão os estoques reguladores? Onde está o Ministério da Economia num momento como esse, que deixa a Companhia Nacional de Abastecimento sem estoques reguladores? O estoque regulador serve exatamente para isso. Em momentos de tensão como esse, você regula o preço pela lei da oferta e da procura. Então, nesse momento, tem estoque regulador, você coloca o estoque regulador no mercado, o preço baixa. Então, aí, lamentavelmente, faltou política pública. E aí agora falar da taxa de juros, né, também. A taxa de juros a gente tratou aqui, mostrando como isso impacta no dia a dia das pessoas. E aí a da inflação agora a taxa de juros, que é a taxa Selic, Ricardo. Porque ela também está com a previsão de 2%, então por isso que eu me confundi aqui entre as duas. No caso da taxa de juros, a gente sabe que está no menor patamar e a previsão é que ela se mantenha em 2%, né? O que isso também pode significar na prática aí para a situação de momento que o Brasil vive? Bom, acho que dá para fazer uma leitura aí, Afonso, de duas formas. Primeiro que a inflação está muito comportada. Se a gente pegar o núcleo de inflação e o índice e a dispersão dos preços, né, nós vamos perceber que não há nenhuma contaminação, né? O núcleo está bastante comportado, né, e não há o índice de difusão de preços é muito baixo no Brasil.
Portanto, não existe contaminação, né, da inflação. Então, isso mostra que a inflação está controlada por esse lado. Por outro lado, também mostra que a economia está bastante enfraquecida, né, porque se a inflação está baixa, mostra que a atividade econômica também está bastante combalida, né. Agora, eu diria que a inflação não é uma preocupação de curto e médio prazo no Brasil, exatamente porque nós temos essa situação de muita capacidade ociosa, né? E essa capacidade ociosa, de alguma forma, ancora um pouco as expectativas, né? É claro que se o governo tiver uma sinalização um pouco mais clara de como vai lidar, por exemplo, com a questão fiscal, essa ancoragem pode melhorar um pouco mais, né? Isso existe por parte do Ministério da Economia, mas muitas vezes o presidente da República gera algumas interrogações em relação ao compromisso do governo com o equilíbrio fiscal. Mas quero acreditar que o Ministério da Economia será cauteloso, né? Enfim, e vai ajudar a ancorar essas expectativas. Isso vai manter a Selic por um bom tempo baixa, né? Porque a Selic ela é um antídoto para a inflação, né? Então, a Selic está no patamar baixo exatamente porque não há nenhuma necessidade de qualquer tipo de aumento da taxa, porque não há perigo inflacionário, né? O que vai acontecer é que as aplicações financeiras, e principalmente os títulos do governo de curto prazo, vão perder um pouco de atratividade. O governo vai ter um pouquinho de dificuldade de poder se financiar no curto prazo, porque realmente a taxa está bastante baixa, e essa taxa é a taxa que remunera os títulos que são emitidos pela Secretaria do Tesouro para poder financiar o déficit, né? Mas, por outro lado, também, esse pode ser um fator importante, porque pode mobilizar algumas linhas de crédito mais em conta por um processo de retomada da economia, repito, utilizando uma capacidade ociosa que hoje é grande, portanto, uma retomada sem qualquer tipo de tensão inflacionária no médio prazo. Queria trazer também a questão do dólar, que é uma discussão que também é feita pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, e aí lá se fala de uma previsão do dólar a 5,25 e aí em 2021 ficar em R$ 5,00. E aí, Ricardo, é sempre importante esse esforço que a gente faz de trazer isso para a vida prática do brasileiro, né? Para além do dólar, que a gente pensa, o dólar turismo, o dólar vai impactar no preço do produto final, em muitos casos, porque eles são importados, né? Nesse caso, nem tanto, Afonso. O Brasil ele é credor líquido em dólar, né? Então, se a gente pegar hoje todas as reservas internacionais, a dívida externa, a dívida de empresas, tal, a alta do dólar até que nem seria ruim para a gente, né? Já foi muito pior no passado, enfim. E o efeito contágio, né? Que é o que acontecia muito no passado, ou seja, subiu o dólar e a inflação subia aqui no Brasil, também a gente tem mostrado que esse grau de sensibilidade caiu bastante nos últimos anos, né? Então, esse não é um motivo de preocupação. Razão pela qual o dólar começa o ano a 4 e chega quase a 6 e a inflação continua super comportada no Brasil, né? Então, eu não tenho, não me parece que o dólar alto terá qualquer impacto inflacionário. Agora, ele pode ter impactos pontuais, né? E o exemplo do arroz é claríssimo em relação a isso. Por quê? Porque o arroz é um produto que tem cotação internacional, né? Se ele tem cotação internacional e o câmbio está alto, como está acontecendo no Brasil, o produtor local, ao invés dele produzir e vender localmente, para ele compensa mais exportar. E quando ele exporta, num cenário de aumento de demanda, ele desequilibra a oferta e faz com que o preço suba. Então, eu diria que pontualmente alguns preços podem aumentar. Aí você tem toda a razão. Mas eu não acredito que isso contamine a inflação. Entendi. Acredito que isso é algo que no passado era muito mais forte no Brasil. De uns anos para cá, como nós nos tornamos credores líquidos em moeda estrangeira, a alta do dólar não afeta tanto a inflação de uma forma geral, mas afeta alguns produtos pontualmente. E na sua visão, Ricardo, o pior momento dessa pandemia realmente está ficando para trás? Esse processo de reabertura tem trazido aí uma situação um pouco melhor? Eu tenho a impressão que nós temos algumas incógnitas ainda, mas eu tenho a impressão que do ponto de vista econômico, o pior ficou para trás, né? Quer dizer, o fundo do poço estava lá no mês de abril, no mês de maio, né? E eu acho que agora as preocupações todas das autoridades, principalmente das autoridades sanitárias, estão ligadas, por exemplo, a outros passos que têm que ser dados, como, por exemplo, a volta às aulas, né? Enfim, e outros setores que porventura possam retornar. A experiência internacional
mostra que há casos pontuais, né, como por exemplo Israel, a Espanha, agora a Itália, que tem algum tipo de preocupação, mas que não voltaram, à exceção de Israel, não voltaram àquela situação que estavam, por exemplo, no primeiro semestre, né? Então eu tenho a impressão que, do ponto de vista econômico, o pior impacto já aconteceu no primeiro semestre. Agora, eu acho que, do ponto de vista sanitário, os cuidados todos me parecem que ainda são fundamentais. Embora tanto o contágio quanto o número de mortos, enfim, tenham caído nos últimos dias, mas nós temos sempre que lembrar que o Brasil é o segundo país sem número de mortos, né? E muito mal classificado do ponto de vista do combate à pandemia. Então, qualquer tipo de descuido nesse momento pode colocar por terra um esforço brutal que foi feito pela sociedade para que nós chegássemos até aqui. Os números não são bons, mas eles já foram muito piores aí no passado recente. E aí, falando de setores da economia, quais que conseguiram se recuperar de uma forma mais rápida, ter uma retomada mais rápida, e quais setores ainda vão enfrentar uma situação complicada, mesmo no futuro, né? A gente sabe, por exemplo, que a parte artística ainda encontra muitas dificuldades, por exemplo, né? Alguns setores acabaram, de alguma forma, né, até se saindo bem, né, durante a pandemia, né? O setor logístico, né, teve um bom comportamento. As empresas trabalharam muito fortemente no e-commerce, né? A gente pôde acompanhar isso, eles fizeram isso de uma maneira muito eficiente, né? O setor de farmácia, né? O setor médico, supermercado, o próprio setor bancário, né? A parte de alimentos, esses setores todos foram setores que realmente passaram pela pandemia, até apresentando crescimento em alguns casos, né? Agora, o setor de serviços sofreu muito, né? E provavelmente vai continuar sofrendo ainda, porque o serviço é contato, né, Afonso? Não tem muito jeito, né? E quando você deixa de realizar o serviço, não significa que você vai realizar 2 ou 3 vezes depois o mesmo serviço, né? Você perdeu uma viagem, por exemplo, de avião, né? A pessoa não vai voar depois 2 ou 3 vezes por conta disso, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, os números, né, de viagens de avião, de ônibus, né, a gente vai perceber que isso aí teve um impacto, esse setor foi profundamente impactado. Então, eu acredito que o setor de serviços ainda vai continuar com muita dificuldade. Você mencionou bem o setor artístico, é um setor também que vai demorar bastante, né, porque pede aglomeração, né, não tem muito jeito. E a pandemia pede que as pessoas estejam distantes, né? Então, essa contradição é muito difícil de permitir que esses setores se recuperem rapidamente. Para a gente encerrar, Ricardo, no caso do setor de serviços, vale aquela máxima, né? A venda que não se fez lá atrás não se vai fazer de novo, né? Então, justamente o que o senhor tem trazido, que é o que foi perdido lá, agora você tenta melhorar, recuperar, mas as perdas já estão aí quantificadas, né? A gente pega alguns setores da indústria, por exemplo, Afonso, você pega a indústria de bens intermediários, por exemplo, né, ela já voltou para o patamar lá de fevereiro, né? Outros setores mostram realmente uma recuperação bem rápida, enfim, mas quando nós pegamos o setor de serviços, né, e a gente traz os números de setembro lá para fevereiro, nós percebemos que realmente o impacto é muito grande, né? E o setor de serviços do ponto de vista da oferta, o mais importante do nosso PIB e é o maior empregador que nós temos, né? Então isso certamente gera problemas adicionais no que tange a recuperação. Nós falamos aqui com o economista e coordenador do curso de administração do Instituto Mauá de Tecnologia, Ricardo Balistiero. Ricardo, muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan. Uma boa semana para o senhor. Muito obrigado, Afonso. Foi um prazer mais uma vez. Boa semana a você, todos os ouvintes, todos os espectadores.